Mais uma dúvida que as pessoas costumam ter, na verdade, é essa. Será que eu posso colocar um arranjo moderno numa mesa formal? Começa agora mais um episódio do Será que Pode? O canal das 3 mulheres em 4 tempos. E hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo gosta. Eu adoro. São elas que estão presentes em todos os rituais de nossa vida, desde o nascimento até a morte. Não é, Bibi? E o que mais elas trazem? Elas trazem alegria ao ambiente, melhoram a vibração e deixam com certeza tudo perfumado. Então, hoje a gente vai falar das flores. E quem não gosta de flores? Todo mundo gosta de flores, inclusive quando apresentada na mesa. Andréia, me fala uma coisa. Por que a flor é um elemento tão tradicional quando a gente vai receber um convidado? Se a gente for ver, até historicamente, há registros que muito tempo atrás, lá no tempo do Egito, por exemplo, há registros de imagens da flor de lótus presentes em vários cerimoniais. Então as pessoas já tinham essa preocupação de trazer a flor para uma cerimônia, né? E como a gente disse aqui no princípio, e nos funerais, encontraram em várias tumbas a presença já da flor de lótus, que é uma flor muito importante para os egípcios. Então, as flores sempre estiveram presentes nos rituais e também nas casas das pessoas. Isso a gente pode ver na arte, por exemplo, nos quadros. De todos os tempos, a flor sempre está ali presente. Para ambientar e florir. Exatamente. E algo curioso, como eu falei, ele está presente também no final, né, no último evento de nossa vida. Desde o dia que a gente nasce, exatamente, até o dia que a gente parte. Que seria o que? Inicialmente, elas foram utilizadas para o que? Disfarçar os cheiros, odores, né, do velório, vamos dizer assim. E depois elas ganharam outros símbolos, né, de homenagem à pessoa que está partindo, e depois ela começou a ficar presente nas missas, em alguns festivais, e assim, se a gente for ver, ela tem uma grande importância, inclusive na casa da gente, né, na hora de estar recebendo. Na hora de receber um convidado, Bibi, onde a gente tem que se preocupar em colocar as flores? Quais são os lugares ideais que não pode faltar um arranjo de flores? Então, normalmente se diz que as flores, elas precisam percorrer o caminho que o teu convidado vai passar, né? Os locais mais clássicos, segundo inclusive as normas aí da etiqueta, os protocolos, são hall de entrada, lavabo e os centros de mesa. Obviamente que se você tiver outros espaços que o teu convidado vai passar, você tem que lembrar deles. Então, se é uma festa na piscina e eles vão para fora, tem que estar lá. Você pode colocar no teu buffet se você for fazer um serviço de buffet. Então, por onde ele caminhar, acaba que você acaba delimitando pelas flores, por este caminho, por onde o teu convidado vai passar. Então, hall de entrada clássico, sempre eu coloco um arranjo lá. Lavabo. E a mesa. Então, esses são os 3 lugares que são fundamentais e essenciais para você colocar o seu arranjo de flores. Andréia, me fala uma coisa. E eu, enquanto convidada? Você me convidou para vir aqui na sua casa. Eu posso te presentear com um buquê de flores? Sim. Eu vou adorar, inclusive, porque eu sou apaixonada por flores. Acho de uma grande delicadeza, educação, você está presenteando. Mas é bom tomar alguns cuidados, né? Primeiro, saber se a pessoa que você vai presentear é alérgica, né? Porque pode causar um problema. Outra coisa importante é tentar imaginar a praticidade disso também. Então, se você for entregar num vaso, ótimo, a pessoa chega, vai escolher o melhor lugar para colocar o vaso. Mas se você for levar um buquê, né, flores de corte,
E aí a pessoa não sabe, não tem um vaso. Uma saia justa. Exatamente. Então, o ideal, não tem vaso. Então, o ideal, melhor, então, seria se eu for trazer, ou se eu for levar flores, elas devem estar sempre no vaso para facilitar a vida do anfitrião. Sim. Para ele não ter que sair correndo, ter que buscar, porque ele vai precisar, até para ele te retribuir, ele vai querer deixar aquelas flores expostas. Então você vai precisar colocar a tua flor num vaso. Então, se ela não tiver num vaso, ela vai ter que, de repente ela está recebendo as pessoas, ela tem que parar e dizer assim, não, eu vou atrás, porque às vezes não tem um staff ali perto. Então eu acho que é super delicado e você entregar as flores em um vaso. Então uma dica super legal, quando a gente for na casa de alguém, leve as flores, mas sempre num vaso. Você vai ter um cuidado maior com o anfitrião. Sem dúvida. Outra coisa, e a questão de cores, números? A Bibi, que foi estudar fora, você estudou multiculturas. Sim. E aí, como funciona isso? Em outro lugar, se a gente for visitar alguém em outro país, como que eu posso levar flores também? Pode. Acho que você tem que sempre considerar que você pode ter a cor da flor, ela pode impactar para a cultura. O número das flores pode impactar para a cultura. Então, é sempre importante você fazer essa pesquisa antes, né? Tanto quando você vai entregar as flores, né, para o teu anfitrião, num evento, por exemplo, quando você vai visitar um outro país, por exemplo. Porque cores e numeração fazem diferenças para culturas. Então, acho que é super delicado a gente fazer essa pesquisa antes. E essa simbologia muda de lugar para lugar. Completamente. Então, a flor aqui, por exemplo, no Brasil, crisântemo, tem uma simbologia super, assim, tá atrelada à morte. Então, você tem aí, para algumas pessoas, isso não traz uma memória agradável. Mas se você for para a Inglaterra, por exemplo, é super. No Japão ia te perguntar. No Japão, por como exemplo, funciona também, na cultura japonesa? Ela tem assim uma simbologia muito bonita. As pessoas utilizam, inclusive na formatura dos filhos, eles colocam na lapela, né? De tanto que eles valorizam. Tem várias flores, por exemplo, se a gente for passar aqui, estamos falando do Japão, é inevitável você não falar do sakura. Que é uma flor, exatamente, para a gente aqui é a cerejeira, onde ela tem uma importância para o país muito grande. Uma semana do ano é homenagem a essa flor. Então, o país todo fica homenageando a florada da cerejeira. Então, é importante você saber antes de visitar tem uma curiosidade, alguém, né? Vamos aqui falando assim, da importância da flor. Tem muitos nomes, né? Que a gente sabe que vem das flores. Margarida. E o nome da minha filha é inspirada na primavera, em homenagem às flores. Eu tenho uma paixão tão grande por flores que na hora que eu fui escolher o nome da minha filha, eu escolhi Harumi, que significa linda primavera. Ai, que lindo! Porque era para homenagear as flores. Então, assim, uma curiosidade. A Andréia nasceu no meio das flores, né? Literalmente. Tem até a historinha, que elas sabem da minha paixão por flores. Conta pra gente, por que você nasceu no meio das flores? Literalmente. Não, porque meu pai era um distribuidor de flores em São Paulo e ele abastecia. Então ele comprava dos produtores do interior de São Paulo e ele fornecia a grande, assim, na época, né? Estou falando da década de 70, todas as floriculturas de São Paulo, ele fazia a distribuição. E na minha casa, ele armazenava essas flores. Então, assim, eu brincava a minha infância vivia inteira. Florida. Desde que eu nasci, eu vivia cercada. Então, eu achava que o mundo era daquela forma. Né? Como eu cresci no meio, eu sempre tive essa necessidade de estar em volta com as flores. Mas, Lili, e puxando esse gancho, quando você vai preparar a tua casa, né? A gente falou aqui os locais que são importantes para você preparar a tua casa. O
O ideal é o quê? Você fazer arranjos com flores naturais ou artificiais? Sempre naturais. Sempre naturais. Sempre naturais. Por quê? Por causa do frescor? Então, na verdade, as flores naturais, elas requerem mais cuidado, não é isso? Então, quando você vai escolher as flores pensando no convidado, isso já é um extremo cuidado. E uma dica super importante é você escolher as flores da estação. Tem o custo também. Sim, por quê? Elas estão mais frescas. E o custo está mais baixo. Está mais baixo. Então, elas duram mais também. Exatamente. Tem uma durabilidade maior. E é esse cuidado de você ter ido lá, comprar, se preocupar. E a gente falou aqui também das flores e das suas cores, né? Então, quando eu presenteio alguém, eu preciso tomar cuidado com a cor, a numeração, né? A superstição que tem em cima de tudo isso, de um país para o outro, de uma cultura para outra, melhor dizendo. E quando você prepara o teu casamento, tua festa de 15 anos, ou da filha, né? Da filha que está mais próxima. Você precisa levar isso em consideração? Uma festa da gente, né? Um casamento ou um aniversário de 15 anos, não, aí é o seu gosto. Mas se você estiver recebendo uma pessoa em casa e você já sabe que aquela flor não condiz com a cultura dela, aquela cor... É melhor evitar, é de bom tom. É melhor evitar, você não... É educada, é elegante. Para não ofender, você sempre tem que pensar no respeito. Vou respeitar aquela cultura, então eu vou o quê? Me preocupar com os detalhes. Por isso que é importante você saber. Conhecimento, repertório. Conhecimento, repertório, cultura. Aquilo que a gente sempre fala, vai te dar o quê? Segurança de não cometer erros. Sim. E na mesa, Andréia, tem alguma dica para um arranjo de mesa? Eu acho que tem aquelas preocupações que a gente tem que ter no olhar. Primeiro, se é uma mesa assim, redonda, onde todo mundo vai conversar, eu tenho que pensar o quê? Que eu tenho que ter uma visão. Então, o quê? A altura do arranjo é super importante, porque não pode atrapalhar a minha visão. Outra coisa que eu acho fundamental, eu que aprecio um bom prato, é que o cheiro não atrapalhe o paladar. Quer dizer, atrapalhe... Eu tenho uma pergunta. Hoje em dia, a gente está falando e o método mais clássico de decoração para uma recepção é colocar um arranjo de flor à mesa. Esse é o mais clássico. Mas hoje em dia a gente tem outros estilos de arrumar a mesa, que é, por exemplo, um table decor, que é um outro assunto para um outro bate-papo aqui, mas que modifica toda essa estrutura que você tem. Você vai colocar outros elementos na mesa, você vai precisar tomar outros cuidados. Então, quando a gente fala deste cuidado que eu tenho que ter em trazer este arranjo para a mesa, eu tenho uma curiosidade, porque o table decor, ele nasceu, os vasos antigamente eram altos, né, eram mais altos, eram assim, um pouco mais altos, e a gente tem uma curiosidade bem legal, que a Jacqueline Kennedy, que meio que inventou, a gente pode dizer que ela é meio a precursora do table decor no mundo, né? Porque ela inovou, ela colocou toalha de outra cor, ela trouxe vasos mais altos, mais coloridos, porque os clássicos pedem cores mais neutras, coisas mais singelas, sim, não? Na verdade, você pode colocar uma mesa, falando formal ou informal, mas o seu arranjo pode ser clássico ou moderno. Isso não interfere no estilo de mesa que você vai colocar. Sim. O único estilo, na verdade, que você não vai colocar arranjo na mesa, que é o estilo de servir, é o family style. Que é aquele que a comida fica no meio da mesa, então nem tem onde colocar. Se você coloca a comida no meio da mesa, você não vai colocar um arranjo de flores. Mais uma dúvida que as pessoas costumam ter, na verdade, é essa.
será que eu posso colocar um arranjo moderno numa mesa formal? Pode. Com certeza você pode. Em questão de mesa formal e informal, o ideal é você seguir aquelas regrinhas da etiqueta. A altura, o shape, o cheiro. São essas regrinhas que você tem que seguir. Mas entre escolher o moderno e o clássico, ela cabe em qualquer... Fundamental é a gente saber como é que a gente vai servir. Exatamente. Esta seria uma dica fundamental para você dar para o teu florista, por exemplo. Sim. Para o teu decorador. Sim, exatamente. Se você trouxer o teu decorador, você vai dizer assim, qual é o tipo de serviço que eu vou fazer? Isso. Essa seria essencial para a gente começar um briefing, por exemplo, para o teu... E, Andréia, Bibi, será que pode misturar flores? Será? Fique ligado, curta o canal, envie para os amigos, compartilhe, que no próximo episódio você vai saber, com a florista, será que pode misturar as flores? Será que pode? Não sei se pode. Então, fica com a gente, curta a página, compartilhe, envie para os amigos e se inscreva no canal. Muito obrigada. Tchau!